Olá galera, estou de volta aqui no canal da História para a gente continuar estudando história. Então, vamos lá comigo. Hoje o assunto é sobre Lei Áurea. A Lei Áurea foi a lei número 3.353. Ela foi sancionada pela princesa Isabel. Ela era filha de Dom Pedro II. Foi sancionada no dia 13 de maio de 1888. A lei concedeu liberdade total aos escravos, tá? Que ainda existia no Brasil. Um pouco mais de 700 mil escravos, abolindo a escravidão no país. Só que ela não resolveu o problema da desigualdade, da injustiça, né, social. Nós vamos ver isso um pouco mais adiante, pois antes quero falar de leis que foram feitas antes da Lei Áurea. Lei do Ventre Livre. Essa lei foi uma lei abolicionista que pregava a liberdade para os filhos de escravos que nasceram a partir da data em que a lei foi vigorada. Conhecida também como Lei Rio Branco. Ela foi assinada também pela princesa Isabel em 28 de setembro de 1871. Depois dessa lei, nós tivemos a Lei dos Sexagenários, também conhecida como Lei Saraiva-Cotegipe, ou Lei número 3.270. Foi promulgada em 28 de setembro de 1885, ou seja, 3 anos antes de acontecer a Lei Áurea, que foi em 1888. A lei dos sexagenários, ela garantia liberdade aos escravos com 60 anos de idade ou mais, cabendo aos seus proprietários o pagamento de indenização. Então vamos falar agora desse pós-Lei Áurea, quando se dá a liberdade aos escravos sem indenizá-los, né? Nem indenizando, dando terras ou dinheiro, ou levando eles de volta à África. Não houve nenhum tipo de indenização. Pensa assim, aquela indenização que houve aos judeus que sobreviveram ao Holocausto da Alemanha nazista, na qual eles foram, né, ao Oriente Médio, na antiga terra lá, do território, né, chamado hoje território de Israel, que tem toda uma questão com os palestinos, com os descendentes da África, né, os afrodescendentes, os escravos libertados. Não houve nenhum tipo de indenização desse tipo. Ou seja, foram libertados, mas não tinham emprego, não tinham terra, nem nada, foram apenas libertados. O que acontece? Com essa liberdade sem indenização nenhuma, vai gerar um problema social que vai refletir em décadas e décadas e reflete até hoje. Por quê? Porque esses escravos sem trabalho, sem terras, eles são libertados, são jogados à sorte. Acontece que essas pessoas, né, que precisam do dinheiro para sobreviver, elas são jogadas à sorte e são trocadas, né, pela mão de obra imigrantes que vêm em grande quantidade da Europa, a Alemanha, Itália, depois mais adiante também imigrantes japoneses, que vão chegando e o governo aqui vai dando terras a eles, né? Eles têm, apesar de toda uma dificuldade que foi a vinda dos imigrantes para cá, mas eles tinham pelo menos as terras que o governo concedia a esses imigrantes. Os ex-escravos não. Outra, os ex-escravos, quando queriam buscar serviço, trabalho, muitos não eram aceitos. Então eles acabavam, né, para poder sobreviver, comer, roubavam galinhas, né, para poder matar, comer. E na questão da moradia, eles foram subindo em morros e fazendo casas nos morros, beiras de rios, porque não teve nenhuma política de moradia a eles. As mulheres negras, tá, elas, na maioria, permanecendo nas casas das famílias onde elas trabalhavam, né? Muitas trabalhavam por prato de comida mesmo, ou meio salário. Então,
desigual, ela ficou permanecendo décadas e décadas. Outra, a pessoa negra que quisesse estudar, ela era discriminada nos colégios. Diziam que negro não tinha que estudar, negro tinha que pegar no pesado. E com tanta discriminação, com tanto preconceito, foi gerando gerações que iam nascendo excluídas da sociedade, porque não houve nenhuma indenização. Nós só vamos ter políticas voltadas a isso com a política de ação afirmativa que foi feita no século XXI. As políticas de ações afirmativas, que são políticas de cotas que visam reparar erros históricos que causaram efeito dominó. Porque geração a geração foram nascendo, né, em morros, beiras de rios, e com todo um preconceito social que sempre olhou a pessoa negra como uma pessoa que está fora da sociedade, uma pessoa indesejada, uma pessoa suspeita, marginalização. Porque os negros não foram incluídos socialmente, eles foram libertados, mas sem indenização nenhuma. Claro que havia um projeto até na família real de indenização aos negros, de darem terras. Por quê? Porque havia a entrada do sistema capitalista. O mundo estava, partindo da Europa, é claro, com a Revolução Industrial, e ao decorrer dessa revolução, a Inglaterra, né, que foi o primeiro país a aderir à Revolução Industrial na Europa, posteriormente veio a França, mais tarde também a Alemanha, a Holanda, esses países. Com a Revolução Industrial, o advento de máquinas, indústrias, não se tolerava mais a mão de obra escrava. Então a Inglaterra pressionava os países que ainda mantinham a escravidão para que libertassem os escravos. A Inglaterra enxergava, né, os escravos livres como mão de obra de trabalhadores assalariados que passariam a ganhar salário e consumir. Essa é a ideia do capitalismo. Por isso, a Inglaterra, dentro do oceano, né, ela atacava o tráfico de escravos, ou seja, os chamados navios negreiros eram atacados, né, pelas tropas, né, navais inglesas, para impedir que o tráfico de negreiro continuasse. Porque a ideia do capitalismo é o quê? Você paga o salário e o trabalhador não vai comer o dinheiro, ele pega o dinheiro e vai gastar. Escravo não ganha dinheiro, né? Ele ganha comida, tudo, trabalha à base de chicote. Então o capitalismo, a ideia capitalista é essa, né? Paga o salário, o trabalhador consome. Por isso houve toda uma pressão para que houvesse a libertação dos escravos. Mas claro que a princesa Isabel, enxergando mais além, querendo modernizar o Brasil, ela pensou em indenizar, sim, os escravos com terras, para que eles trabalhassem. Tendo terras, eles iam produzir, iam, né, viver daquilo que vendesse, ia gerar renda. E gerava renda também para o país. Mas, infelizmente, os grandes proprietários de terra, que tinham uma influência política muito grande no Brasil, não queriam, já estavam insatisfeitos com a liberdade dos escravos, achavam que tinham que ser indenizados. Imagina aceitar uma indenização aos escravos. São esses mesmos grandes fazendeiros, tá, que vão fazer um golpe na monarquia, vão derrubar Dom Pedro II e vão instalar a chamada República. Nome República, né, depois foi chamado de República Velha, né, a partir depois quando se instalou o Estado Novo. Mas a República, que não tinha nada de democrática, porque o voto era aberto, não votava mulheres, pobres não votava, só votava quem tinha renda. Então era uma república corrupta e latifundiária dos grandes fazendeiros de café, que tinham toda uma influência dentro do exército, na qual tinha generais, coronéis, que também eram fazendeiros ou também filhos de grandes fazendeiros, proprietários de terra. Então o Brasil ficou com uma dívida imensa com os ex-escravos, com os afrodescendentes, porque não houve nenhum tipo de indenização. E só vamos ter políticas voltadas a isso, combatendo, né, o preconceito racial na Constituição de 1978, que estabelece o racismo, um crime inafiançável, e nas políticas de ações afirmativas que vão fazer, que dá a oportunidade aos afrodescendentes de entrarem na universidade pública e privada.
Lembrando que políticas de ações afirmativas, elas não foram feitas para ser para sempre. Elas foram feitas para sanar a desigualdade social. Enquanto houver uma desigualdade social muito grande, uma injustiça social, seguida de um apartheid racial, social, étnico, racial, nós precisamos que as políticas de ações afirmativas continuem. E elas não são só para afrodescendentes, ela abrange os indígenas e abrange também estudantes pobres. Nas universidades, estudantes de escolas públicas, né, podem ter seus ingressos através do ProUni, o Enem, por cotas. Então são políticas para sanar as injustiças sociais de longas décadas e décadas e décadas. Então, galera, nessa lei, nesse período aí que está, né, se comemora o dia da Lei Áurea, porque para os afrodescendentes, eu como um professor afrodescendente também digo que não tem nada a comemorar, mas sim a refletir a maneira como foi feita a libertação dos escravos sem indenização nenhuma.